Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Vanessa, sejam muito bem-vindos ao nosso canal Se Aventurando na Cozinha. Esse canal foi criado para você, estudante, universitário ou recente, que não consegue ainda mexer muito bem na cozinha e quer preparar uma sobremesa muito gostosa e que muitas pessoas vão falar sobre o sabor dela. Vem comigo então aprender um bolo dois amores. Bom, você vai precisar de um liquidificador. Vamos lá. No liquidificador, você vai colocar 5 ovos. Quer vir aqui de pertinho para dar uma olhada? 5 ovos. 200 ml de óleo. 150 ml de água. 240 gramas de açúcar. E a gente vai levar tudo isso pra bater, por mais ou menos uns 3 minutinhos. Eu vou levar lá pra bater e já volto a mostrar pra vocês. Pessoal, vem ver como que ficou esse primeiro passo da nossa massa. Ó, percebam que ficou bem líquida, certo? E antes que eu me esqueça, seria bem interessante vocês já começarem a deixar o forno pré-aquecido a 180 graus, tá? Antes de começar todo o passo a passo, porque assim o nosso bolo ele entre dentro do forno, com o forno já quente, e o fermento começa a fazer a ativação dele, certo? Como é um bolo dois amores, a gente precisa de uma parte branca e uma parte de chocolate, certo? Então, eu vou, aqui ó, eu tenho as minhas 240 gramas de farinha. Eu vou peneirar ela. Aqui tá bom, cameraman? Sim. Tirar aqui da frente de vocês. Bom, aqui eu vou colocar 240 gramas de farinha. Eu vou peneirar. Hoje o processo que é feita a farinha, ela tá muito evoluída, né? Se a gente fosse analisar, nem precisava peneirar. Mas como eu quero um bolo fofinho, um bolo leve, eu vou dar uma peneirada, porque dessa maneira tira todas aquelas bolinhas que tem aqui na farinha, tá? E lembrando que se você não tem um bowl igual o meu de alumínio, não se preocupe. Pega a bacia que você tiver em casa, qualquer coisa. O que importa vai ser o produto final. A gente vai dar uma delícia. Não vai nem parecer que você é um iniciante na cozinha. Ó, 240 gramas de farinha. Certo? Agora eu tenho aqui os meus 50 gramas de chocolate em pó. Só que eu preciso que essa farinha vá com o chocolate em pó e preciso que fique pro branco. Então eu vou pegar minha balança. 240 dividido em 2 dá quanto? 120? Ó, 120. Devagarzinho a gente chega lá. Depois de peneirar, então, eu vou colocar 120 aqui de novo. Que aí eu preciso de 2, né? Então, seria interessante já lá no começo, você deixar 120, 120, né? 2 dividido em 2 potinhos, já peneirados então. Ó, então aqui eu fiquei com 120 gramas de farinha e aqui com 120 gramas de farinha. Eu vou colocar o chocolate em pó num desses potes, certo? Certo. Dá aquela infladinha, quer dar uma olhadinha como tá ficando? Ó, aqui eu tenho 120 gramas de farinha com 50 gramas de chocolate em pó. E aqui ficou 120 de farinha só. E aqui eu tenho 15 gramas de fermento seco para bolos, aquele de potinho. Então eu vou colocar metade aqui. Na massa preta e metade na nossa massa branca, certo? Mistura muito bem para que todas as partes do nosso bolo possam crescer uniformemente sem nenhum problema.
Bem misturadinho. Vou misturar esse também. Perfeito. Agora eu só vou pegar uma outra bacia para que fique mais fácil pra gente poder mexer. Aí, ó, o tamanho da bacia. Se tiver essa em casa, é essa mesmo. Então, aí você pega, vou colocar a mistura de chocolate em pó com a farinha. E agora a gente vai misturar esse líquido junto com a nossa farinha, com o fermento e a farinha com o chocolate em pó, certo? Aqui eu tenho um fouet, o meu é profissional, mas se você tiver aquele mais simplesinho, coloridinho, como esse aqui, ó, não tem problema nenhum. Pode ser também, sem problema. Colocar, ó, aqui, não consigo ver quantos a gente tem aqui, vai no olhômetro mesmo, divide o que tem aqui dentro em duas porções certinho, porque eles vão se misturar depois, tá? Utiliza tudo aqui que tá aqui dentro. Então, a gente começa a misturar. Não deixa ficar com nenhuma bolinha, porque depois isso vai dar um gosto e não vai ficar nada agradável. Pegar pelotas de farinha num bolo, né? Principalmente se for pelota de farinha num bolo de chocolate. Um bolo escuro com bolinhas brancas. Ainda mais se você tá aí pra receber uma visita, seus amigos em casa, e quer fazer um mimo pra eles. Vem comigo que vai dar certo. Aí, ó. Dei uma boa mexida nos dois. Olha que massa bem bonita. E você vai raspar. Raspa bem embaixo dos lados, porque se caso ficou algum resíduo de farinha ou fermento, esse resíduo sai. E você não corre o risco de ficar com o bolo pelotado. Como eu coloquei o fermento aqui, junto com a farinha, e entrei com líquidos, o fermento já começa a fazer essa ativação. Mas isso é só uma parte. A segunda parte da fermentação do fermento é a hora que ele vai pro calor, certo? Então, a primeira parte é quando ele entra em contato com os líquidos e a segunda parte é quando ele entra em contato com o forno, tá? Bom, aqui, perfeito. Está tudo pronto. O que a gente vai fazer agora? Agora fica a seu critério. Que forma que você vai utilizar? Temos duas opções. Eu vou usar essa assadeira. Ela tem 20 centímetros de diâmetro. Vou dar uma conferida aqui. Isso, ela tem 20 centímetros de diâmetro, 10 de altura. E o fundo dela, 16, 17 centímetros. Ah, mas não tenho essa forma. Posso usar a que eu tenho? Deve usar a que você tem. Acredito que essa massa dê pra fazer 2 bolos de 18 centímetros. Se você tiver uma dessa também, seria o tabuleiro, uma forma quadrada, dá certo também. É só você fazer o mesmo passo a passo, tá? Então aqui, pegando a forma, eu já untei ela com manteiga, margarina e enfarinhei ela com farinha. Ah, mas bolo de chocolate com a forma enfarinhada com farinha dá errado, vai ficar branco? Não vai ficar branco. Só vai ficar branco se você tiver deixado algum excesso. Então, passa bem, pode ser com a mão, com papel toalha, com pincel a manteiga ou a margarina. Espalha bem, se certifique que não ficou nenhum resíduo a mais. E joga a farinha. Ou joga o chocolatado, chocolate em pó, tá? E bate. Bate assim em cima da pia para tirar todo e qualquer excesso que tenha ficado aqui. Uma coisa importante que eu acabei de lembrar. Eu usei chocolate em pó 50%. Ah, eu tenho só chocolate em pó, Nescau, em casa. Pode ser? Pode ser. A única coisa é que a sua massa ela não vai ficar tão escura, ela vai ficar um pouco mais clarinha e um pouquinho mais doce. Mas tudo certo.
pode usar. Bom, coloquei a massa de chocolate toda aqui dentro. Ela ficou bonitinha, sentadinha aqui dentro. Quer vir dar uma olhadinha aqui de perto? Que acho que fica melhor para que vocês possam ver. Ó, toda a minha massa de chocolate aqui, certo? Agora eu vou vir com a minha massa branca. A minha massa de baunilha, né? Você pode colocar, em vez de ser 2 amores, o bolo, um bolo de baunilha com chocolate. Não tem aqueles da Panko, Chocoboy? Bolo de Chocoboy. Não sei por que Chocoboy, né, mas... Vamos lá. Ó, tá pegando bem, cameraman? Sim. Presta atenção no que vai acontecer agora, hein? Ó, o peso da massa, ela vai acabar se misturando automaticamente com a minha massa de chocolate. Mas você faz um esforcinho aí, para que você pelo menos consiga cobrir toda a massa de chocolate que tá aqui em cima, tá? Mas se também não conseguir, não tem problema. Tá vendo que a minha, ela fez um desenho, né? Acabou fazendo um desenho. Isso vai dar um bolo tão gostoso, vocês não têm ideia. Ó, só aqui eu já poderia parar, porque aqui já teve a mistura das duas massas, certo? Mas, como eu não gosto de coisinhas simples e básicas, palito, podia ser um palito de churrasco, mas eu não tô com palito de churrasco aqui agora. Vou pegar um palito de dente mesmo e presta atenção no que a gente vai fazer, ó. Vamos fazer um zigue-zague, ó. Eu tô chegando bem lá no fundo, tá? Com o meu palito. Que assim, a hora que você cortar a massa, esse bolo, ele vai estar com alguns desenhos. Como se fosse um marmorizado, sabe? Por isso que eu falei para que vocês deixassem bem contornadinhos esse bolo, essa jogada de segunda de massa. Tá vendo como que vai ficando bonitinho? Eu acho que aqui eu vou parar. Mas sujou bem a mão também. Podia ser um palito de churrasco da próxima vez. Mas se você também não tem, taca no palito de dente que dá certo. Aí o que acontece? Eu vou pegar essa massa, essa forma, e vou levar pro forno pré-aquecido a 180 graus. Já deve fazer uns 10 minutinhos que meu forno tá pré-aquecido. Só que o que acontece? O meu forno, ele é industrial. Ele é de 109 litros. Como o seu de casa, ele deve ser um comum, daquele do fogão, eu acredito que entre 30 e 40 minutos o seu bolo está pronto. Mas o que eu vou pedir pra você? Nenhum bolo ele deve ser aberto antes de 30 minutos. Por quê? Porque é onde está acontecendo a fermentação ainda do meu fermento, a coagulação dos meus ovos. Então, o que eu peço pra você? Leve ao forno pré-aquecido, pelo menos a 10 minutos. Enquanto você tá lá separando os ingredientes, já liga seu forno. A hora que você preparar toda a sua massa, colocar na forma, já deu 10 minutinhos, seu forno já está quente, você já pode levar. E conta, cronometra, 30 minutos. Não abre o seu forno antes de 30 minutos, tá bom? Porque senão seu bolo vai abaixar, seu bolo vai desandar, não vai ficar legal. E não é o que a gente quer. A gente quer um bolo top para você servir para seus amigos, para seus convidados, certo? Então vamos levar lá pro forno. Lembrando que é provável que dê diferença do meu forno para o seu, porque o meu é industrial, mas isso não importa, porque forno é diferente mesmo de um pro outro, de marca para marca. Tem bolo que assa em 35, 40 minutos, mas tem bolo que vai assar 30 minutos certinho ou um pouco mais. Mas eu vou falar pra vocês quanto tempo mais ou menos demorou o meu, tá? Então, ó, coloquei o forno, coloquei o bolo no forno, ele vai ficar aqui 30 minutos e eu volto pra mostrar pra vocês como vai ficar, beleza? Enquanto isso, aproveita e vai lavar a louça. Tá. Bom, pessoal, o bolo já ficou pronto e eu vou mostrar pra vocês o ponto ideal que ele tem que ficar. No meu forno, lembrando que o meu forno ele é industrial, de 109 litros, demora pra esquentar um pouco ele, ficou em torno de 50, 55 minutos. Mas o seu convencional é capaz de ficar entre 30 a 40 minutos, tá bom? Mas na dúvida, faça o teste que eu vou mostrar pra vocês.
dá uma olhada como o bolo ficou muito bonito, ó. Só não vou virar aqui pra vocês. Eu vou pedir pra minha produção vir aqui dar uma olhadinha de perto pra vocês darem uma olhada. Olha que perfeição, tá vendo? Como que fica a questão do palito, de misturar as duas massas. E o teste que vocês têm que fazer é o seguinte, ó. Pôs o dedo, tirei, ele subiu, tá vendo? Coloquei o dedo, não marcou o meu dedo, como se fosse uma almofadinha, não marcou. Ou se não, vocês fazem o teste do palito, o mais tradicional e que geralmente nunca dá errado, né, ó. Espetou lá até lá no fundo, voltou, saiu limpo, certo? Esses dois jeitos tá certo. Agora o que a gente vai fazer? A gente não pode desenformar um bolo quente, porque senão corre risco de quebrar ele, né? Então o que a gente vai fazer? A gente vai deixar 20 minutos, de 20 a meia hora, descansando. Tenho aqui essa grade, que é específica para cozinha, mas no seu fogão você deve ter aquelas grades que fica em cima da boca da chama, né? Pode ser aquela grade, tá tudo certo. Eu vou colocar a minha aqui e vou esperar ele dar uma amornada, não é esfriar totalmente, é ficar morninho, tá bom? E a gente já desenforma pra ver como que vai ficar o desenho por dentro e por fora, beleza? Já já eu volto. Bom, pessoal, ó, meu bolo já esfriou por 20 minutos. Eu já consigo pôr minha mão na forma. Tá morno, não tá frio, ele tá morninho. Aí o que você vai fazer, ó? Vou pedir pra minha produção aqui de perto pra mostrar pra vocês o que a gente vai fazer agora. Pega a sua forma. Se tá com muito medo de quebrar o bolo, pode passar uma faquinha ao lado, mas não precisa, tá bom? O que você vai fazer? Ó, você vai chacoalhar. Vamos ver como você vai dar pra pegar, ó. Ó, eu chacoalho de frente pra mim ele, ó. Ele solta todinho. Se você fez uma boa informação da forma, não deixou nenhum resíduo, ó, dá pra pegar o bolo pulando, será? Sim. Ó, ele tá literalmente solto da minha forma. Certo? Aí agora vem a hora do... Vamos ver. Será que vai dar certo? Lógico que vai, né? Vamos na fé que dá. É pra dar certo. Vamos lá, ó. Pega um prato bonito aí, que é o prato que você vai servir para a sua visita, para seus amigos. Coloca aqui, ó. Jesus. Reza um Pai Nosso. Vai dar certo. Não se preocupa não. E 1, 2, 3 e... Vira. Vira. Vê se ficou certo, né? No meio. Não vai me deixar o bolo capenga, hein? Vamos lá, hein? Deixa eu organizar aqui. Vai ficar bem bonito. Tchan, 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 tchan. Coloca aqui. Coloca o bolo em cima. E vamos tirar, ó. Soltou todinho ele. Aí, ó, não sobrou quase nada na forma, só um chocolate. Aí, o que a gente vai fazer? A gente precisa desvirar esse bolo, né? Se você quiser deixar assim, tudo certo, mas eu quero aquela parte desenhada. Então, ó, com a própria mão, ele é uma massa que fica estruturada, ela não fica a ponto de quebrar, tá? E vira. Ó, ela consegue ter uma estruturação boa, você consegue pegar a massa na mão. Olha que bonito que ficou. Dá pra ver daí? Sim. Dá uma ajeitadinha pra ele ficar no meio. Só assim, ó, já tá ótimo. Bom, pessoal, aqui em casa, a turma não gosta muito de recheio, de bolo tudo incrementado. Mas esse bolo, ele fala por si só, né? Esse marmorizado por cima, você percebe que a parte de cima ficou com o branco, embaixo ficou a massa de chocolate, mas em cima todo marmorizado. Caberia uma cobertura de prestígio aqui, caberia uma cobertura de brigadeiro. Quem sabe no próximo vídeo eu não faço pra vocês, tá? Mas hoje aqui eu já vou cortar pra vocês, porque o que a gente propõe nesse vídeo é um bolo rápido, fácil, bonito, para que vocês que são iniciantes consigam fazer para as visitas de vocês. Vamos lá, vou cortar pra vocês verem como ficou. Macio, fofinho.
e estruturado. É isso que a gente precisa em um bolo. Vira pra produção. Ai, produção, aqui, produção. Agora, devagarzinho, a gente vai se adaptando. Tirar aqui o bolo. Ai, meu Deus. Queria que ele viesse inteiro sem cair, né? Será que vai vir? Ui! Ó, tá vendo? Que ele ficou metade, metade. Aqui também temos uma parte. Eu vou tirar mais um pedaço aqui. Cada parte que você cortar o do bolo, ele vai ficar de uma maneira. Por causa de ser jogado a massa branca e ter jogado o palito, passado o palito também, né? Aí, ó. Cada pedaço que você corta, ele fica de uma maneira. Dá uma olhadinha no bolo aqui dentro, ó. Certo? Certo. Bom, vamos experimentar pra ver como que ficou agora. Muito bom. Sente o gosto do cacau, sente o gosto da baunilha, né, da massa branca. Fofinho, derrete na boca. Eu agradeço muito por vocês estarem finalizando o vídeo comigo. Deixa o like, se inscreve no canal e amanhã eu volto com receitas pra vocês. Tchau!